Iniciando aqui mais um Trade Talk, hoje para abordarmos sobre o humanismo integral e convidamos aqui, mais uma vez, com sua honrosa presença, o professor Carlos Nogueira, a quem agradecemos e pode, quando o senhor quiser. Bom, muito obrigado, Luciano. Então, eu vou aqui hoje, eu não vou seguir a mim mesmo, não vou seguir-me a mim mesmo, né? Vou seguir antes ao Padre Calderon, né? Seu excelente livro, El Reino de Deus, né? O Reino de Deus, e vou tratar do humanismo integral de Maritain num âmbito mais geral, tá certo? Em vez de enfocá-lo nele mesmo, vou fazê-lo no âmbito geral da questão grave, né, que tem implicações tremendas na igreja, que é a questão do reino de Deus, tá certo? Então, eu vou começar. Bom, muita gente foi incauta, né, foi ingênua ao deparar com os documentos finais do Concílio Vaticano II, né? E, em particular, quanto à questão do reino de Deus. Nesses documentos do Vaticano II, a Igreja é o reino de Cristo presente atualmente em mistério. Né? Isso não pareceu, à primeira vista, muito diferente do que sempre se tinha dito. Né? E o que é que sempre se tinha dito? A Igreja que milita na Terra é o reino de Deus, né? E é o reino de Deus no mistério da fé, e é, ao mesmo tempo, a semente do reino dos céus, ou seja, a igreja triunfante na glória. Pois bem, se, no entanto, para nós, né, ou para os tradicionais, os católicos tradicionais, né, o reino é pura e simplesmente a igreja, para o concílio não é. Tanto é assim que a Comissão Teológica Internacional escreveu: enquanto muitos padres da Igreja, muitos teólogos medievais e os reformadores do século XVI, ou seja, o Concílio de Trento, identificam geralmente a Igreja e o Reino, tende-se, desde há 2 séculos, a colocar entre os dois uma distância mais ou menos grande. E hoje, né, com o desdobrar do magistério conciliar, esta é doutrina aceita. Por isso, disse o então cardeal Ratzinger, né, afirmar a relação indivisível que existe entre a Igreja e o Reino não implica esquecer, veja o que ele diz, que o Reino de Deus, mesmo considerado em sua fase histórica, não se identifica com a Igreja em sua realidade visível e social. Temos, pois, um conflito de posições quanto à questão do Reino de Deus. Para entender tudo isso, comecemos por tratar o Reino de Deus na Sagrada Escritura. Bom, diga-se desde o princípio que Santo Tomás pura e simplesmente identifica Igreja e Reino de Deus. Diz ele, Reino de Deus entende-se por excelência, por antonomasia, de duplo modo. Primeiro modo, como a congregação dos que caminham pela fé. E assim se diz Reino de Deus à Igreja militante. Segundo modo, como o colégio, a congregação daqueles que já estão estabelecidos no fim, ou seja, já estão no céu. E assim se diz reino de Deus, a igreja triunfante. Então, temos que reino de Deus pode ser tanto a igreja militante como a igreja triunfante. Mas será que não escapou ao nosso Santo Tomás alguns matizes quanto a este assunto? Bom, vamos recorrer agora ao dicionário da Bíblia, magnífico, publicado por Vigouroux, né? No início do século XX.
Ali se lê o artigo O Reino de Deus ou O Reino dos Céus, né? Do padre Frei, da Comissão Bíblica de então. Né? Neste artigo, ele estuda, primeiro, o reino de Deus no Antigo Testamento, depois na literatura judaica e, finalmente, no Novo Testamento. Indo direto para o Novo Testamento, o termo reino de Deus é muito usado pelos sinópticos e pouco usado nos demais livros. Né? Em São Mateus aparece 4 vezes reino de Deus e 32 vezes reino dos céus. Em São Marcos, reino de Deus 14 vezes e em São Lucas 32. Mas em São João aparece só 2 vezes, nos Atos 6 e nos demais escritos 5 vezes. Mas é notável que o uso do termo igreja tem uma frequência inversa. Nos evangelhos, aparece só 2 vezes em São Mateus. Nos Atos, 23 vezes. 63 em São Paulo e 20 no Apocalipse. Este quadro inverso, né, é uma das coisas que dá pé a muitas falsas interpretações, como já veremos. Que sentido, então, deu Cristo mesmo à expressão reino de Deus? É da solução desta questão que depende a ideia de tudo, da própria pessoa e da missão de Nosso Senhor. E havemos de concluir que este reino é, ao mesmo tempo, presente, atual e ainda está por vir. É, ao mesmo tempo, interior e, ao mesmo tempo, social. Se trata do reino interior, é o reino imanente. Quando se trata da reunião dos súditos em uma sociedade, é a igreja. Se trata do escatológico, é o reino transcendente. Assim, o reino de Deus se faz presente e estabelece-se pela ação da palavra de Cristo, estando assim ao alcance de todas as boas vontades. Mas ainda não é um reino definitivo. Deve crescer até alcançar a plenitude no céu. Para os indivíduos, o reino definitivo é a vida eterna e inaugura-se com a morte e com o juízo particular. Para a sociedade, é a Jerusalém celeste e inaugura-se com a parousia, ou segunda vinda definitiva de Cristo e o juízo final. Mas estas fases, como é óbvio, não constituem reinos diferentes. Trata-se do mesmo reino de Deus estabelecido na terra, que cresce e se consuma no céu. Por outro lado, a salvação, contra o que esperavam os judeus milenaristas, e a salvação é o fruto próprio do reino, não é uma libertação política, né? Mas a libertação do pecado e da tirania de Satanás. No estado definitivo celeste, conserva esta alta espiritualidade e a aumenta, já que não haverá lá nem matrimônio, nem apetites sexuais, e se viverá de ver e conhecer a Deus. Ainda que por sua própria e íntima natureza seja um dom divino, exige, no entanto, uma cooperação da parte do homem. O reino não se impõe pela força e o homem o aceita livremente e deve esforçar-se por conservá-lo. Dizia Santo Agostinho: quem te criou sem ti, não te salvará sem ti. A graça do reino contém, então, em germe, o dom da vida eterna. Florescimento que é merecido pelas boas obras. Pois bem. Professor, em certo aspecto, então, dá para identificar o reino de Deus com o estado de graça também? Também. Então, são múltiplos aspectos.
é imanente, ou seja, na alma do homem, é social, ou seja, é a própria igreja, né? Visível, e é escatológico, ou seja, é final, é o reino, é a Jerusalém celeste final. Então, junto a este aspecto interior e individual do reino, vejam que são vários aspectos de uma mesma coisa, também está o aspecto exterior e social. É um reino universal que faz abstração das diferenças de raça e de nacionalidade, sendo supressa a distinção entre judeu e gentio. Embora, claro, o judeu tenha direito de primazia, um direito de primazia, que nosso Senhor não desconhece. Né? Bom, este reino exterior e social não pode ser senão a igreja. E o reino supõe um conjunto de súbditos submetidos à sua jurisdição. Como veremos, esses súditos são, por um lado, as próprias pessoas e, por outro lado, as nações cristãs. Bom, o conceito de reino de Deus como sociedade não está ausente do Antigo Testamento e da literatura judaica. Mas a maioria das vezes está ali só de maneira implícita na afirmação do reinado de Deus sobre Israel ou sobre os homens da época messiânica. Ademais, no reino, há uns que são maiores que outros, mas nele deve reinar entre os discípulos a humildade e a caridade mútua. O reino igreja vislumbra-se na parábola do grão de mostarda, que cresce insensivelmente até chegar a ser uma imensa árvore capaz de dar abrigo às aves do céu. E mais ainda, a identificação se faz patente no versículo de Mateus 16, 18 e 19. Ou seja, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que atares na terra será atado nos céus. Então, a igreja é comparada, por um lado, com uma construção de que Pedro é fundamento. Por outro lado, a metáfora do edifício continua e Pedro é constituído seu, digamos, mordomo, né? Se no primeiro caso, então, o edifício é da igreja, parece natural que também seja no segundo. Esta interpretação se confirma pelo poder de atar e desatar, de ligar e desligar, que é, evidentemente, o mesmo poder das chaves. Portanto, não há dúvida de que o poder único conferido a Pedro deve exercer-se sobre a terra numa sociedade organizada, da qual ele foi declarado chefe. Os dois termos, porém, igreja e reino de Deus, não são exatamente sinônimos. A noção de reino é mais ampla que a de igreja, porque se aplica também ao reino imanente e ao reino transcendente. Isso, porém, não impede que o reino seja igualmente a assembleia dos fiéis. Então, as três coisas constituem aspecto do mesmo. Hastings, no dicionário da Bíblia, escreve o seguinte: a igreja, enquanto sociedade, é a expressão visível do reino do mundo. E, finalmente, no dicionário bíblico de Espadafora, Monsenhor Espadafora, lê-se o seguinte: o reino de Deus, em sua realização ou fase terrestre, não é outro que a igreja fundada por Cristo. Assim, vamos concluir essa parte. O reino de Deus estabelecido como sociedade na Terra é a igreja militante. Se as duas noções se consideram simplesmente em seu sentido mais próprio, distinguem-se uma da outra, porque por reino se entende antes o reino transcendente no céu e por igreja se entende a igreja militante na Terra. Se, no entanto, levamos em consideração que o reino transcendente se identifica com a igreja triunfante, então o reino social
na Terra é a igreja militante e o reino imanente se estabelece nas almas pela fé e pela caridade, princípios pelos quais se pertence à igreja. Então, em sentido amplo, reino de Deus e igreja se referem exatamente às mesmas realidades. Não em sentido estrito, mas em sentido amplo, se referem exatamente às mesmas realidades. Quer dizer que toda essa complexidade de aspectos é meio que um prato cheio para os hereges também, né? Exato, Porque eles vão se aproveitar, né? exato. Eu vou tratar isso daí também aqui, tá? Então, é, vamos ver a relação entre o reino de Deus e a teologia da igreja. Não se pode separar a pessoa e a missão de Cristo da pregação do reino de Deus. Razão por que protestantes, racionalistas, modernistas e todo aquele que diz honrar a Cristo e, no entanto, aborrece sua igreja, nega que esta se identifique com o reino que Cristo anunciou. Quem começou, a frase mais clássica é de Loisy, né? Que disse: Jesus anunciava o reino de Deus e o que veio foi a igreja. Vejam que absurdo, vejam que absurdo. Jesus anunciava o reino de Deus e o que veio foi a igreja. É uma frase blasfema até, né? De alguma É o maneira. modernismo por excelência, né? Então, vamos sempre manter isso daí. Se considera em sentido estritíssimo, os dois termos, igreja e reino de Deus, não são sinônimos. Se, no entanto, se consideram os dois termos amplamente, eles se identificam por vários aspectos. Claro, Cristo falou também do caráter imanente do reino de Deus e do caráter transcendente desse mesmo reino. E estes dois aspectos serviram aos hereges para negar o primeiro, que é o reino identificado estritamente com a igreja. Veja-se, porém, que numa parte de seu famoso tratado sobre a igreja, Salaverry considera este problema e pergunta-se em que diferem os conceitos de reino de Deus e de igreja. E responde: o conceito de igreja coincide inadequadamente com o conceito de reino de Deus, porque o reino de Deus é a economia da salvação sobrenatural fundada positivamente por Deus, revelante, a que era anunciada no Antigo Testamento. E foi constituída por Cristo no reino messiânico, né? Então, este reino consta de duplo estágio: um de via ou preparação, que existe nas condições desta vida, outro de pátria ou consumação, que há de durar eternamente. A igreja, em contrapartida, em sentido estrito, é o reino de Deus existente nas condições desta vida, enquanto foi constituída, de fato, socialmente por Cristo. E o mesmo autor, em nota, faz referência a uma terceira posição mais matizada, né? Os críticos mais recentes afirmam que não só o reino de Deus, mas também a igreja tem Cristo como autor. Mas, em sua mente, o reino não é senão transcendente e triunfante, enquanto a igreja, pelo contrário, é só temporal e militante. E, por isso, estabelece uma distinção absoluta e uma contraposição absoluta entre o reino e a igreja. Mas os papas, sem dúvida alguma, falam da Igreja e do Reino de Cristo como de uma mesma coisa. Leão XIII, na Humanum Genus, a encíclica sobre a maçonaria, diz: o gênero humano, depois de afastar-se miseravelmente de Deus, criador e dador dos bens celestiais, por inveja do demônio, ficou dividido em dois campos contrários. O primeiro campo é o reino de Deus sobre a terra, ou seja, a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Pio XI, na famosa e fundamental Com as Primas, né, diz o seguinte:
a Igreja Católica, que é o reino de Cristo na Terra. Pio XII, na Mystic Corporis, condena os que distinguem uma igreja ideal da igreja jurídica e esclarece, né? O Pai Eterno quis que a igreja certamente fosse o reino do Filho de seu amor, mas um verdadeiro reino em que todos os fiéis lhe rendessem plena homenagem, tanto de sua inteligência como de sua vontade. Na verdade, é tão abundante a identidade das duas coisas, né, no magistério da Igreja, que isso já daria 2 podcasts. Né? Então, e é aqui que começa o nosso assunto propriamente, há 2 tentações católicas contra o reino de Deus, entendido em sentido amplo como a Igreja. Repita-se e repita-se. O reino de Deus é imanente na alma das pessoas e é transcendente como Jerusalém celeste. Mas as pessoas que têm esse reino imanente são súditas da igreja. E a igreja é a incoação na terra da Jerusalém celeste. Logo, em sentido amplo, o reino de Deus se identifica com a igreja. Esta dupla tentação contra o reino de Deus, que se identifica amplamente, em sentido amplo, com a Igreja, são o ecumenismo, por um lado, e o liberalismo político, por outro. Pois bem, comecemos por tratar, ainda que mais brevemente, a tentação ecumênica. Né? Na primeira Conferência Geral para a União das Igrejas do Movimento Ecumênico Vida e Trabalho, em 1925, havia 2 questões eclesiológicas centrais: a divisão dos cristãos e a ideia do reino de Deus. E ali se discute a relação entre o reino de Deus e a civilização. E as opiniões vão desde um reino que é totalmente obra de Deus e que se dá numa esfera totalmente diferente da obra civilizadora dos homens, até um reino que se identifica com a civilização. E conclui-se com o problema de como o reino de Deus deve influir na civilização sem identificar-se com ela. Um movimento ecumênico semelhante, né, Fé e Ordem, que depois se transformará no Conselho Mundial das Igrejas, teve sua primeira reunião mais importante em 1927. Ali, o problema central foi determinar a natureza da igreja, que inclui todas as igrejas. E ali se lê: Deus, que para salvar o mundo nos deu o evangelho, estabeleceu a igreja para dar testemunho pela propagação da vida e da palavra de seu poder redentor. Como existe um só Cristo, uma só vida nele, um só Espírito, não há nem pode haver mais que uma só Igreja Santa, Católica, Universal e Apostólica. E todos acabam por concordar em que esta Igreja única deve ser de algum modo visível, conquanto também se possa falar de uma Igreja invisível. Né? Na reunião seguinte do mesmo grupo, também se discutiu a relação entre a igreja e o reino de Deus. Né? E ali nada ficou claro. Lê-se ali: aos que acentuam a presença atual do reino na igreja e sua relação contínua. Consideram que a vida do reino pode ver-se nos progressos da igreja no mundo e na obra realizada pelos crentes, ou por todos os homens de boa vontade através do mundo. Outros insistem em que o reino só deve vir na glória, ou seja, na vida eterna. E assim vamos. Esses ecumenistas, eles têm uma noção nominalista de Cristo, na verdade, né? Se reparar bem. Bom, os protestantes, principalmente, né? Veja, quando se constitui o conselho, o próprio Conselho Ecumênico das Igrejas teve por tema central
Cristo, única esperança do mundo. E ali se conclui que o que Deus prometeu e devemos esperar é o reino messiânico, que há de vir uma vez e para sempre. Então, ali se discute a discussão entre os escatológicos e os sociais. Estamos na nova era e o reino já existe e atua na transfiguração do mundo e da história, mas sua realidade e poder ainda não se manifestou plenamente. Diante disso, a função da igreja é ser, ao mesmo tempo, instrumento dos desígnios de Deus na história e a primeira realização de seu reino na terra. Deus criou o mundo e a esperança cristã deve aplicar-se às realidades temporais. A história, a sociedade, as profissões, etc. E, embora a esperança cristã não possa identificar-se pura e simplesmente com o humanismo democrático, de um ponto de vista histórico para essa gente, as duas coisas estão intimamente relacionadas. Pois bem, tudo isso nos mostra por que o ecumenismo não pode deixar de distinguir entre igreja e reino. A Igreja de Cristo, que necessariamente é una, se faz visível nas múltiplos agrupamentos cristãos ou igrejas. As igrejas pertencentes à esfera do religioso vivem e atuam no mundo e na história, ou seja, na esfera do temporal. Mas, embora tais estruturas temporais não devam envolver-se com a religiosa do pensamento ecumênico é necessariamente liberal, veja-se, no entanto, o mundo e a história não são alheios a Cristo. Estão sendo dispostos para o reino de Deus que já atua ou obra neles. Bom, a igreja, então, se distingue do mundo, mas ambos pertencem ao reino. As igrejas, de modo formal e explícito, mas incompleto, e o mundo, de modo antes dispositivo e implícito. Só ao final dos tempos se identificarão igreja, mundo e reino. Enquanto durar a história, as igrejas são primícias do reino no mundo e instrumentos do reino sobre o mundo. Pois bem, como poderia, então, participar no movimento ecumênico uma igreja particular, a católica, que pretendesse identificar-se com a única igreja de Cristo? E seria ainda mais absurdo que quisesse identificar sua própria instituição com o reino de Deus, pretendendo que, para que Deus reine no mundo, devem os governos reconhecê-la, a igreja. A tentação ecumênica, portanto, que se fez mais forte em todos aqueles países em que católicos e protestantes tiveram de aprender a conviver durante muito tempo, leva o teólogo católico a justificar 3 distinções com respeito à igreja. Primeira, igreja e igreja, abrindo um espaço entre a igreja romana e a igreja de Cristo, no qual espaço caibam as demais igrejas ecumênicas, destacando-se assim tudo o que pode haver de válido fora das fronteiras visíveis do Império Papal, do Papa. Segunda distinção, igreja e mundo, com o que se tenta uma versão liberal da doutrina das duas espadas. Igreja e reino é a terceira distinção, como corolário da distinção entre igreja e mundo. Isso vai colaborar com a elaboração da doutrina do subsistem do Vaticano II? Acho que é na Lumen Gentium, né, que fala disso, que a igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, né? Tá certo? Claro que a formulação é de tal modo ambígua que os defensores da hermenêutica da continuidade a interpretam de uma maneira louca. Por exemplo, eu já vi um padre capaz e tal, mas modernista, dizer não, que a Igreja de Cristo subsista na Igreja
católica quer dizer que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, ou seja, então por que dizer subsiste, né? Mas, como tudo no Vaticano II é ambíguo, sem o que não haveria a hermenêutica da continuidade, cada um diz ou interpreta como quer. E o magistério se isenta de determinar qual o sentido verdadeiro. Bem, pelas amostras, parece que é a mais pessimista, né? Sim, mas claro que a gente sabe qual é a intenção deles, mas nunca devemos nos esquecer de que o Vaticano II ocultou suas verdadeiras intenções, muitas vezes, sob uma linguagem ambígua, anfibológica, tá certo? Porque sem isto não teria sido possível a hermenêutica da continuidade. Muita gente acha que a hermenêutica da continuidade começou com o cardeal Ratzinger, né? Não é verdade. Os próprios documentos do Vaticano II já são da hermenêutica da continuidade. Certo? Bom, os autores que escreveram antes do Vaticano II, que eram ecumenistas, viam-se obrigados a justificar suas novidades diante da doutrina tradicional e usar uma linguagem mais próxima da linguagem tradicional. E, por isso, em seus escritos, é mais fácil observar o trajeto percorrido, que pode caracterizar-se, grosso modo, por 3 pontos. Um ponto de partida, um ponto de inflexão e o ponto de chegada, o término. O ponto de partida é algum ponto da doutrina teológica tradicional que eles pretendiam desenvolver. A inflexão ou desvio é o sofisma que esconde esse próprio desvio para o erro. E o ponto terminal, o ponto de chegada, é um novo tema que consegue assento ou cidadania na teologia. E, em geral, trata-se de novas expressões de velhos erros já condenados. Instalada, porém, a novidade, apagam-se as pegadas, ocultando o sofisma de inflexão ou desvio, e conclui-se com surpresa que a doutrina que foi tomada como ponto de partida é imperfeita e inadequada. Então, acerca da distinção entre igreja e igreja. Não se pode falar de ecumenismo no sentido moderno, né, se não se reconhece a existência, que haja existência religiosa válida nos organismos que intervêm. E toma-se como ponto de partida a expressão os vestígios da igreja, vestigia ecclesiae. Porque, afinal, todos nós admitimos que pode haver sacramentos válidos entre os hereges. A falácia ou sofisma reside em considerá-los princípios de vida para esses organismos. E a grande descoberta que se chega é que o Espírito de Cristo não recusa servir-se das igrejas e comunidades separadas como meios de salvação. É o que está escrito na Unitatis Redintegratio, número 3. Isso, na verdade, é uma retomada da posição dos anglicanos com sua teoria dos 3 ramos, doutrina condenada pelo Santo Ofício, né? Sobre a distinção igreja e mundo. O ecumenismo supõe uma visão liberal da relação entre a igreja e o mundo. O teólogo que a queira justificar toma como ponto de partida a distinção teológica entre ordem eclesiástica e ordem civil, que foi tradicionalmente consagrada com a doutrina das 2 espadas, ou 2 gládios, de Bonifácio VIII. O ponto de inflexão
consiste em identificar a distinção entre o bem comum espiritual, que é o fim da Igreja, e o bem comum temporal, que é o fim do Estado, com a distinção entre ordem sobrenatural e ordem sobrenatural. Ao final desse podcast, vou mostrar como se desfaz esse sofisma, né? Mas posso antecipar que, se o bem comum temporal é só e necessariamente o bem comum natural, já somos todos liberais, porque os governantes não poderão conduzir-se senão por uma filosofia política e não pela teologia política. E o máximo que se lhes pode pedir é que fiquem abertos à ordem sobrenatural. Mas nunca se lhes peça que tenham êxito com seus governos, porque, se não sabem das consequências do pecado original e que só a fé e a graça de Cristo são seu remédio, nunca poderão alcançar a paz na ordem. Por isso é que os modernistas, neomodernistas, ecumenistas, liberais, etc., nunca questionam o insucesso dos governos não cristãos. Por quê? Se questionassem isso, o que sucederia? Que sua teoria não vale nada, porque sem a graça e o reinado de Cristo, não há governo que não seja senão um cadáver de governo, e não há nação que não seja senão um cadáver de sociedade. Professor, o Marcelo de Pada meio que não ensaiou esse erro, Sim. Ele é assim um dizer. dos avós dessa coisa toda, né? Bom, mas o ponto de chegada desta distinção é o conceito absolutamente inaudito de consistência dos bens temporais. Ou seja, que nos tempos modernos se teria compreendido melhor quanto a relações entre natureza e sobrenatureza, a consistência própria das realidades temporais. Aceitou-se, então, que a Igreja busca bens transcendentais, transcendentes, sobrenaturais, e o mundo busca bens humanos, ou seja, naturais. Mas o liberal racionalista encerrava sobre si mesmo a ordem temporal humana, enquanto o católico liberal afirma que o mundo não pode permanecer alheio a Cristo e inaugura um novo humanismo, o humanismo integral, cuja essência cristã consistiria em sua ordenabilidade radical ao transcendente. Mais um passo e o teólogo começará a falar da teologia da criação e sua íntima relação com a encarnação do Verbo. Isso tudo não é mais, em verdade, que um muito confuso naturalismo com pretensões místicas, condenado e recondenado pelo magistério da Igreja, que, para pagar as pegadas de seu próprio crime, tentará depois confundir a distinção entre natureza e graça, como fará de Lubac em seu livro Sobrenatural, ou Sobrenatural. Bom, vejamos a terceira distinção, igreja e reino. A necessidade de distinguir igreja e reino é um corolário da distinção liberal entre a igreja e o mundo. Dá-se por suposto que a distinção surge de uma exegese atentíssima da Sagrada Escritura. Como a noção de igreja se refere absolutamente, pura e simplesmente, à sociedade dos fiéis na Terra, e só, por certo aspecto, à igreja triunfante, enquanto, por reino, absolutamente falando, se entende antes do reino do céu e só, por certo aspecto, sua imperfeita realização na Terra, então, basta isto para que, honestamente, se possa dizer que suas noções, ou seja, igreja e reino, não se identificam. Mas aqui a falácia, o sofisma, está em considerar que só eles chegaram a dar-se conta disso, ou seja, os ecumenistas.
Os autores que recorrem a esta distinção, que é uma novidade, costumam referir-se a trabalhos especializados onde se consegue confundir o que estava claro havia 2000 anos. Né? Mas, assim, o que, na verdade, é uma consequência de seus princípios liberais, aparece agora como uma grande verdade evangélica que funda a nova devoção, como diz o padre Caldeirão, a nova devoção cristeira Opus Deiana, né? Da Opus Dei. Funda a nova devoção cristeira Opus Deiana. Esta expressão é do padre Caldeirão. Porque, se damos por sentado que o mundo tem sua própria consistência e não deve pretender constituir-se em cristandade, com o que o mundo mesmo teria de ingressar ele mesmo formalmente nas fileiras da igreja, e assim se descobre agora que Cristo reina misteriosamente para além dos limites da igreja. Deste modo, instala-se como novíssimo tema teológico o que, para todo e qualquer católico tradicional, se afigura como uma patente contradição. Ou seja, a realeza social liberal de Nosso Senhor. Pois bem, esta é a tentação ecumênica. Há agora a tentação liberal com respeito ao reino de Deus. E aqui entramos já no nosso Jacques Maritain e seu humanismo integral. Bom, então comece por dizer que, embora o ecumenismo seja necessariamente liberal e o liberalismo se torne necessariamente ecumênico, é possível distinguir as duas tentações porque há teólogos que embarcaram diretamente no movimento ecumênico, enquanto outros entram pelo lado social político do liberalismo. E o protótipo destes últimos é o humanismo integral de Maritain. Pois bem, no capítulo dedicado a considerar o cristão e o mundo, o nosso Maritain dedica um longo parágrafo ao problema do reino de Deus. Para ele, para Maritain, o problema teórico principal, suscitado pela distinção entre a ordem temporal e a ordem espiritual, é o reino de Deus. Problema que requer se distingam três noções: reino, igreja e mundo. Aliás, no texto, no livro, né, Humanismo Integral, reino, igreja e mundo estão os três com letra maiúscula, igualmente. Tá certo? Por isso, aliás, é que eu não uso Estado com letra maiúscula. As relações Estado e igreja, como se fossem duas coisas de igual nível. Né? Pois bem. Mas veja que curioso, 10 anos antes, o mesmo Maritain escrevia um livro chamado Primado do Espiritual, que trata justamente da distinção entre as duas ordens. E então, absolutamente não lhe pareceu necessário distinguir reino e igreja. Mas é que depois da condenação da Action Française, Maritain, que era seu membro, né, mudou de amigos e de convicções. Né? Bom, diz ele, então, em Humanismo Integral, que reino e igreja se distinguem porque o reino, que é, ao mesmo tempo, cidade terrestre e sagrada, é escatológico. Os judeus o esperaram no tempo presente, enquanto os cristãos souberam que se daria na eternidade, no mundo dos ressuscitados. Por o seu lado, a igreja é a sociedade, segundo Maritain, dos fiéis que existe substancialmente no tempo.
mas, em certo sentido, se identificam, porque a igreja é como a crisálida do reino, né? Ou seja, a igreja, como diria o parceiro de Maritain, que é o cardeal Charles Jonnet, eles formavam uma dupla importantíssima, né? Para ele, Charles Jonnet, a igreja é o reino de Deus começado, o reino de Deus em estado peregrinante, militante e crucificado, enquanto o reino é a igreja triunfante. Pareceria que nestas expressões de Maritain e de Charles Jonnet se encontra a doutrina tradicional, que identifica pura e simplesmente a igreja militante com o reino incoado. No entanto, assinale-se que, antes de tudo, que Maritain necessita distinguir as duas noções. Como ele mesmo escreve, pelas palavras reino de Deus, entendidas em sentido mais forte, designamos aqui esta noção puramente escatológica, coisa que no livro anterior, o primado do espiritual, não tinha sido necessário. Bom, depois é preciso considerar que a noção maritaniana de mundo implica a distinção reino-igreja de modo dependente da sua nova ideia liberal de mundo. Quanto à distinção entre reino e mundo, diz Maritain explicitamente que o reino no tempo presente engloba os dois círculos concêntricos da igreja e do mundo. Mas trata-se de tese imediatamente implícita, porque supõe a distinção liberal entre igreja e mundo e reconhece que as duas ordens tendem ao reino escatológico e o preparam. Vejam, não se trata do mundo na igreja como incoação da Jerusalém celeste, do reino escatológico, senão que se trata da igreja e do mundo como ordens distintas que se ordenam e preparam ambas o reino escatológico. Diz Maritain, o reino de Deus constitui o termo final que o movimento da história prepara e no qual desemboca, e para o qual convergem, por um lado, a história da igreja e do mundo espiritual, e, por outro lado, a história do mundo profano e da cidade política. Vejam a radical distinção. Se Maritain reconhecesse que Cristo reina no mundo por e na igreja, veria, obrigatoriamente, que reino incoado, igreja militante, mundo cristão se identificam como aspectos da mesma coisa. E então, Maritain seria um católico à moda antiga. Se dissesse que a realeza de Cristo nada tem que ver com a cidade política, o reino presente também se identificaria pura e simplesmente com a igreja. E então seria um liberal à moda antiga. Mas Maritain quer ser católico e liberal. Como bom liberal, emancipa o mundo, com maiúscula, da tutela da igreja. Como mau católico, busca uma maneira de dizer que Cristo é rei, ao menos a título honorífico. Escreve ele, que se deve pensar do mundo e da cidade terrestre em relação ao reino de Deus. Este é nosso problema. Com isso, cai-se no mesmo, na mesma coisa. É preciso ampliar as fronteiras do reino de Deus para além da igreja, com um campo de reinado não clerical, mas laico, ou seja, não eclesiástico, mas mundano. Quanto à distinção entre igreja e mundo, mostremos de novo que o teólogo liberal precisa distinguir o reino da igreja, porque antes afastou a igreja do mundo. A separação justifica-se assimilando sofisticamente, falaciosamente, a distinção entre a ordem natural e a ordem da graça, com a distinção entre a ordem temporal e a ordem espiritual, respectivamente. Em Primado do Espiritual, Maritain evitava esta confusão.
Mas já pouco depois, em outros 2 livros, ela já aparecia, Religião e Cultura e Sobre o Regime Temporal e a Liberdade, que são preparatórios para o humanismo integral. Este livrinho, Sobre o Regime Temporal e a Liberdade, está dedicado ao, então, padre Charles Journet, que depois se tornará cardeal como paga pela magistério conciliar. Né? Então, diz Charles Journet, por seu lado, o mesmo Charles Journet a quem é dedicado o livrinho escrito por Maritain. O princípio supremo da política cristã é que o direito divino, que vem da graça, não destrói o direito humano, que vem da razão natural. E isso realmente disse Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Mas continua Charles Journet, que tem o mesmíssimo pensamento que Maritain. Eles atuavam em conjunto. Deste princípio supremo, continua Charles Journet, cujas consequências são incalculáveis, deduz-se imediatamente que, sendo a Igreja de direito divino e as diferentes formas da sociedade civil de direito humano, a Igreja e a cidade com maiúscula, serão, ao mesmo tempo, diferentes e ordenadas entre si, como são a natureza e a graça. Parece que estamos no terreno tradicional. Pois bem, continua ele. Os dois, vejam como é o sofisma e a falácia dessa gente. Eles usam terminologia absolutamente tradicional, citações de Santo Tomás, para infiltrar sua heresia. Pois bem, os 2 princípios máximos, continua Journet, da política cristã são a distinção entre a igreja e a cidade e a subordinação da segunda à primeira. Parece tradicionalíssimo. Mas continua. É preciso chamar temporal ao que está ordenado como a seu fim imediato, e primeiro ao bem comum material e moral da cidade terrestre, bem que concerne substancialmente a ordem natural. E aqui começa o sofisma, né? E a heresia. E há que chamar espiritual ao que está ordenado como a seu fim imediato e primeiro ao bem comum sobrenatural da igreja. Por isso é que o Estado tem uma soberania essencial nas coisas temporais e uma subordinação acidental com respeito à igreja, na medida em que as coisas de que se ocupa o poder político e que são regularmente temporais chegam a ser ocasionalmente espirituais. Eis a grande inflexão. Por isso, continua ele, o fim da igreja, longe de englobar o fim do Estado, permanece absolutamente distinto. Como eu já escrevi num longo opúsculo, né, Corte e Costura Humanista, né, é muito difícil pensar que Charles Journet diga isto como se fosse o pensamento de Santo Tomás, sem estar plenamente consciente de que está falseando o pensamento do nosso doutor comum. No artigo citado, Santo Tomás se pergunta se os infiéis podem ter jurisdição sobre os fiéis e responde que não deve permitir-se que os infiéis adquiram nova prelação ou domínio sobre os fiéis, ainda que ali onde já existe tal domínio, não fique eliminado ao se distinguirem fiéis de infiéis, porque este domínio se estabeleceu por direito humano, tá certo? Bom, mas é evidente que o direito divino não pode ir contra o direito natural, senão que o aperfeiçoa. Pretender daí, porém, que toda forma social só pode fundar-se no direito natural humano, sem ficar nunca submetida ao direito divino, é a falsa pretensão liberal. E pretender que esse é o pensamento de Santo Tomás é pura e simplesmente mentira.
E é impossível que homens como Jacques Maritain e Charles Junet não o soubessem. Vejam como continua o próprio Santo Tomás no referido texto. A distinção entre os fiéis e os infiéis, considerada em si mesma, não destrói o domínio dos infiéis sobre os fiéis. No entanto, o direito de domínio pode ser destruído por uma sentença ou ordem da Igreja que tem a autoridade de Deus, porque os infiéis, em razão de sua própria infidelidade, merecem perder a potestade, o poder sobre os fiéis que se convertem em filhos de Deus. Bom, a consequência imediata desta falácia é o liberalismo em todo o seu fulgor. Porque se os governantes estão obrigados a manter-se dentro do direito puramente natural e julgar as coisas políticas exclusivamente à luz da razão natural, ou seja, como filósofos e nunca como teólogos, no extremo de sua boa vontade, poderão reconhecer que a Igreja é uma sociedade que não vai claramente contra a ordem racional. Pois bem, nunca para essa gente poderia falar-se da realeza social de Cristo, porque nunca a razão natural pode demonstrar com certeza que esse homem era Deus em pessoa. Olha que interessante. A nova cristandade. É a nova cristandade o que busca Maritain e Journet. Eles se sentem verdadeiros cristeiros da nova cristandade. Né? Para eles, o erro liberal teria consistido em separar o temporal do espiritual. O pensamento liberal encerra a ordem racional sobre si mesma, negando a possibilidade da ordem sobrenatural. A razão por que não se trata de algo racional, mas sim de algo racionalista. Mas ambos, Maritain e Charles Junet, distinguem as duas ordens tão somente para uni-los numa nova cristandade. Mas uma sociedade fundada só na razão natural teria muito de nova, mas não teria nada de cristã. Mas eis suas razões. Eles dão duas razões. Primeira, é cristã a razão purificada capaz de ordenar esta nova humanidade. Como a natureza humana está ferida pelo pecado original, não pode haver filosofia sã sem assistência da graça. Por isso, dizem, é preciso fazer a distinção entre a obra política regulada pela razão cristã e a obra política regulada pela razão ferida. E depois, é cristão o puro amor pelo criado e, como o coração humano está ferido, ama o criado sem Deus ou contra Deus. Só a purificação do cristianismo permite amar o criado em Deus, razão porque esta reabilitação da criatura em Deus é uma característica de uma nova cristandade, de uma nova era de cristandade e de um novo humanismo. A primeira razão leva Maritain a defender ferrenhamente o título de cristã para a sã filosofia. Pronto. Por quê? Se não se pode chamar cristã a filosofia, tampouco se pode chamar cristã a sua sociedade humanista integral. A segunda razão é o naturalismo místico. Como se pode supor, né? Este novo cristianismo deverá ser muito puro, mas também muito oculto, como a levedura na massa. Não pode realizar-se, senão com a ajuda dos meios da cruz. Não a cruz como insígnia exterior e símbolo
colocado na coroa dos reis cristãos, ou decorando peitos honoráveis. Trata-se da cruz do coração, dos sofrimentos redentores assumidos no seio mesmo da existência. Bom, o maritenismo triunfou. E é por isso que os bispos atuais falam ao mundo de ética, enquanto os franciscanos fazem ecologia. Essa expressão, naturalmente, é do padre Calderón, com seu humor bem argentino. Pois bem, vejamos, por fim, como se responde a tudo isto. Começando por tratar a subordinação da ordem temporal à ordem espiritual, segundo Santo Tomás. Pois bem, a relação entre o poder espiritual e o temporal na igreja, vejam, o poder temporal cristão é parte da igreja, é membro da igreja, pode ser ilustrada por tripla analogia. Primeira, analogia com o ente. O espiritual está para o temporal na igreja, assim como a alma está para o corpo no homem. Segundo, por analogia com os mistérios da fé, de que depende isso de duas maneiras. Imediatamente, o espiritual está para o temporal na igreja, como a graça está para a natureza no homem justo. E, mais formalmente, o espiritual está para o temporal na igreja, como a fé está para a razão na teologia. A analogia doente deve considerar-se, em primeiro lugar, porque este termo de comparação é de razão, né? E, portanto, mais inteligível para nós. Né? Depois se deve considerar a analogia da igreja com o homem justo, mistério de que depende imediatamente, porque sempre o social deve considerar-se como extensão do individual. E, por fim, convém considerar a analogia com a relação entre a fé e a razão, porque é o elemento que mais formalmente intervém na constituição das duas ordens, espiritual e temporal. Vamos ver a analogia com a alma e o corpo. Esta é a analogia que mais recorre Santo Tomás. Bom, objeta-se. O poder espiritual se distingue do espiritual, mas, às vezes, os prelados que têm potestade espiritual se intrometem nas coisas que pertencem ao poder secular. E responde Santo Tomás: o poder secular está submetido ao espiritual como o corpo está submetido à alma. E, por isso, não há nada usurpado se um prelado espiritual se intromete nas coisas temporais quanto àqueles assuntos em que o poder secular lhe está submetido. Ou então, aquelas questões que o próprio poder secular deixa ao cuidado do poder espiritual. Naturalmente, as coisas análogas não são iguais em tudo. Mas todas as analogias, as 3 analogias que eu citei, não são analogias metafóricas, mas são analogias de proporcionalidade próprias. Razão por quê? Vale no que tem de mais característico. Ao comparar a constituição do espiritual e do temporal na igreja, dentro da igreja, com a alma e o corpo no homem, São Tomás quer afirmar, primeiro e sobretudo, que não são duas realidades completas em sua ordem, mas 2 coprincípios que constituem um todo absolutamente uno. Assim como a alma e o corpo não são 2 substâncias que existam separadamente, senão que são 2 princípios que se completam para que exista a única substância composta, que é o homem, assim também a ordem espiritual e a temporal não são 2 sociedades que possam existir separadamente como realidades completas, senão que são 2 elementos complementares de uma única e mesma realidade social, a igreja. Naturalmente, como eu disse, toda analogia tem seus limites, não é isso? A alma sobrevive ao corpo.
e a igreja sobrevive à apostasia das nações. Mas a alma sobrevive ao corpo se considerada do ângulo natural, como diz Santo Tomás, como pessoa truncada, enquanto a igreja sobrevive à apostasia das nações de modo apequenado e sitiada. A igreja está sitiada desde o século XIV e veio progressivamente sendo sitiada. Pois bem, depois se afirma que são princípios realmente distintos, com origem distintas e capazes de separar-se, é o que eu acabo de dizer. Assim como a alma tem origem em Deus e o corpo nos pais, nos nossos pais, e depois de estarem unidos poderiam separar-se, deixando a alma sua condição temporal e passando o corpo a cadáver, assim também o poder espiritual vem de cima e o poder temporal tem raízes na história pátria. E poderiam separar-se, ficando no céu a igreja triunfante e na terra cadáveres de cidades, porque é disso que se trata. Mas assim como a separação total da alma e do corpo implica a morte do homem, assim também a separação completa do poder espiritual de toda a sociedade temporal implicaria a morte da igreja militante, o que, porém, Cristo prometeu que não ocorreria. Não é tão simples compreender este duplo aspecto aparentemente contraditório, segundo o qual se tem uma realidade única, mas, ao mesmo tempo, uma distinção real. E isso só se pode expressar, mais ou menos, com as noções de matéria e forma ou potenciato. Para que se entenda melhor como podem constituir uma mesma coisa, é preciso considerar como estes dois comprincípios se abraçam em mútua causalidade. E assim, temos que, assim como a alma é forma que vivifica e move o corpo, e o corpo é matéria e instrumento da alma, assim também ocorre entre a ordem espiritual e a temporal. E assim como a alma e o corpo constituem uma única substância e não têm fins diferentes, senão que concorrem para o único fim do homem, assim também a ordem espiritual e a temporal constituem um único organismo social e não têm fins diferentes, senão que concorrem ao único fim da igreja, que é a salvação das almas. Se agora olharmos para trás, para tudo, né, o que eu acabei de dizer, já se pode apontar onde se encontra o erro dos inovadores. Está em considerar as duas ordens não como comprincípios, mas como realidades completas. Mas, como eu acabo de dizer, quando o corpo perde a alma, não resta um perfeito animal com sensibilidade. E assim, quando a ordem política não está vivificada pelo poder espiritual da igreja, tampouco temos uma perfeita sociedade natural, mas sim um cadáver de sociedade. Segunda analogia, entre a natureza e a graça no justo. Esta analogia é mais imediata. E, claro, Santo Tomás recorre a ela, como o faz em seu De Reino, né? Diz ali, em De Reino, no livro 1, capítulo 15. Governar é conduzir convenientemente a seu devido fim os governados. Pois bem? Se o homem não tivesse, digo eu, né, outro fim fora dele mesmo, para conservar-se imune, lhe bastaria que fosse governado por um médico quanto à sua saúde, por um econômico quanto à sua alimentação, por um professor ou mestre quanto à sua ciência e por um preceptor quanto à sua virtude. Mas como, além disso, está ordenado pela graça a um fim exterior, ou seja, a Deus mesmo e a bem-aventurança eterna, necessita de um sacerdote de Cristo que o conduza à salvação. Pois bem, e é aqui que entra a analogia de Santo Tomás. O juízo que se faz sobre o fim do homem é preciso fazer também sobre o fim da sociedade.
Porque o fim de uma multidão não pode ser senão o fim de cada membro desta mesma multidão. Se o fim do homem fosse um bem existente nele mesmo, ou seja, imanente, o fim da sociedade seria alcançá-lo para todos e permanecer nele, de maneira que, se o fim último fosse a saúde, o rei teria o ofício de médico. Se fosse a riqueza, o rei deveria ser econômico. Se fosse ciência, o rei seria professor. E, com efeito, todos estes bens são necessários à sociedade. Mas, destes bens, todos eles intrínsecos, o principal é a virtude, ao qual todos os demais devem subordinar-se. De maneira que o rei deve procurar que a multidão leve uma, isso é Santo Tomás, ele leve uma vida virtuosa e se põe um ministro para a educação e para a ciência, um para a economia e para a riqueza e um para a saúde, deverá cuidar de que cada ministro procure estes bens tanto quanto convenham para levar e manter a virtude na sociedade. No entanto, continua Tomás, como o homem vivendo virtuosamente se ordena ao fim ulterior, que consiste na fruição de Deus, é preciso que a sociedade tenha o mesmo fim que o homem individual. Por conseguinte, o último fim da sociedade não é viver virtuosamente, mas alcançar a fruição de Deus por meio da vida virtuosa. Se fosse possível conseguir este fim com as forças da própria natureza, seria função obrigatória do rei dirigir os homens à sua consecução. Mas como o homem não consegue o fim último, que, repita-se, consiste na fruição de Deus, pelas próprias forças humanas, senão pela graça de Deus, a condução a tal fim não é coisa de governo humano, mas divino. Por conseguinte, tal governo pertence àquele rei que é não somente homem, mas também Deus, ou seja, nosso Senhor, que, fazendo que os homens sejam filhos de Deus, os introduziu na glória celeste. Este é, portanto, o domínio que lhe foi dado, que não se acabará, pelo qual na Sagrada Escritura se chama a Cristo não só sacerdote, mas também rei. A argumentação de Santo Tomás, como diz Calderon, né, é absolutamente impecável. O homem dotado de natureza e graça tem um único fim. Fim este que não é imanente, senão que é transcendente. Não é natural, senão que é sobrenatural. E todos os bens da natureza, naturais, devem estar subordinados ao fim da graça, de modo que não se busque a saúde, nem a riqueza, nem a ciência, nem mesmo a virtude, senão enquanto, né, como dizia, aliás, Santo Inácio, lhe sirvam para salvar sua alma. Está em Mateus, né? Que aproveita o homem ganhar todo mundo se perde sua alma. Porque o fim último é razão formal e regra de todos os fins intermediários. Repito, o fim da multidão não pode ser senão o fim de cada membro dessa mesma multidão. Razão por quê? O fim a que necessariamente deve ordenar-se o governo do rei é a salvação das almas, e, segundo este fim, deve regular a obtenção de todos os fins intermediários. Mas pergunte-se, né? Pode considerar-se rei legítimo aquele ao qual é impossível dirigir o reino ao último bem comum, razão de todo outro bem? Por exemplo, se em perigo de guerra, de extermínio, quem governa nada sabe de defesa, nem tem domínio sobre o próprio exército, este governante deve necessariamente abdicar, porque não há legitimidade que não derive de sua ordem ao bem comum. E assim ocorre na história humana com todos os governos. Nenhum governo pode ter legitimidade se não se ordena de algum modo a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode salvar os povos do demônio e do inferno. O reinado social de Cristo é um fato histórico, jurídico, impossível de esquivar.
Mas aprofundemos ainda, eu disse que ia ser rápido, não está dando. Bom, distinção, vamos tratar a distinção e subordinação dos dois ministérios. Estabelecido o que se acabou de estabelecer, São Tomás assinala como Cristo, em sua sabedoria, quis distinguir os dois ministérios, o espiritual e o temporal. Palavras de São Tomás. A administração deste reino, a fim de não confundir as coisas terrenas e as coisas espirituais, foi encomendada não aos reis terrenos, mas a sacerdotes e, sobretudo, ao sumo sacerdote, ao sucessor de Pedro, vigário de Cristo e tal, que é o pontífice, o sumo pontífice. Ao qual hão de obedecer, como ao próprio Jesus Cristo, todos os reis do povo cristão. Porque a ele, a quem pertence o cuidado do fim último, hão de estar subordinados aqueles a quem compete o cuidado dos fins anteriores e, por ele, hão de ser dirigidos. Assim, o cuidado do fim último, ou bem comum transcendente, pertence ao poder eclesiástico, enquanto a busca dos bens imanentes ou fins intermediários, em especial a justiça e a vida virtuosa da multidão, e também os bens da cultura e da prosperidade, cabe ao poder político. Mas atenção, certamente, sem dúvida, é possível a subordinação de fins que aqui se supõe seja essencial e não acidental. A doutrina de Santo Tomás acerca da subordinação das causas, e em especial dos fins, em ordem ao fim último, é claríssima e está presente em vários lugares de sua vasta obra. Diz ele, com efeito, no comentário ao livro De Causis, né? Vemos que as causas se ordenam de dois modos, essencialmente e acidentalmente. Essencialmente, quando a intenção da causa primeira se refere ao último efeito, passando por todas as causas intermediárias. Como, por exemplo, quando o artesão move a mão move o martelo, que estende o ferro batido, ao qual se dirige a intenção do agente. Acidentalmente, em contrapartida, quando a intenção da causa só se dirige ao efeito próximo. Está fora da intenção do primeiro eficiente o fato de que, novamente por esse efeito, se realize algo distinto, como quando alguém acende uma vela, está fora de sua intenção que, novamente, esta vela acenda outra vela e assim sucessivamente. Mas o que sucede fora da intenção existe acidentalmente. Pois bem, o fim do poder político estaria subordinado por acidente ao fim transcendente se o governante buscasse por si a prosperidade, a cultura e a virtude de seu povo, sem atender à ordem que estes bens têm com respeito ao fim último, que é a salvação. Depois, o poder eclesiástico encontraria como que, por casualidade, por acaso, esta disposição da sociedade conveniente a seus fins. Este é o pensamento de Maritain e de Jonet, mas não é o de Santo Tomás, nem o pensamento de Deus. Um rei que governa sem lhe importar se sua gente vai ou não para o inferno é como o capitão de um navio que só procura que os passageiros passem bem, se importar-lhe se vai para um porto ou se vai naufragar ao chocar-se com um iceberg. Portanto, se os fins estão subordinados essencialmente, também o estão as potestades. Todos os reis e governantes da terra devem receber da Igreja a razão e a medida de seus fins imediatos. Pois bem, tratemos agora, então, a conveniência da distinção dos dois poderes. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Foi conveniente distinguir o poder sacerdotal e o poder régio ou real? Para responder a isso, há que levar em conta que a graça pode dominar a natureza em maior ou menor grau. E a cada um destes graus corresponde um estado diferente dos ofícios de sacerdote e rei.
A graça pode dominar totalmente todos os movimentos da natureza, sejam espirituais, sensíveis, vegetativos ou corporais, como será no futuro para os santos depois da ressurreição. No glorioso reino de Deus não serão necessários ministérios sacerdotais nem reais, régios, porque cada indivíduo será sacerdote e rei em Cristo pela perfeição da ciência e do amor que torna inútil toda e qualquer lei. A graça, depois, pode dominar totalmente os movimentos espirituais e sensíveis e só parcialmente os vegetativos e corporais, como foi o caso de Adão e Eva. Neste estado, no estado de justiça original, antes do pecado, era necessário o poder político, porque nem todos teriam a mesma sabedoria com respeito aos bens comuns. Mas não seria necessário o ministério de mediação sacerdotal, porque a graça se comunicava diretamente pelo matrimônio e o pecado não teria fechado o acesso imediato do homem a Deus. E em terceiro, a graça pode dominar muito os movimentos espirituais, pouco os movimentos sensíveis e nada os vegetativos e corpóreos, como acontece no presente com os justos. Neste estado, são necessários ambos os ministérios, o temporal e o espiritual. E, no entanto, convinha que estivessem separados. Por quê? A distinção destes dois domínios é uma sábia consequência do diferente domínio que tem a graça sobre a carne e sobre o espírito. Se a graça do batismo sujeitasse a concupiscência, dando um estado semelhante ao de Adão e Eva, o poder eclesiástico poderia governar mesmo nas coisas temporais, como se deu, por exemplo, nas primeiras comunidades cristãs, sem risco de que os prelados se convertessem em tiranos e sem necessidade de recorrer à coerção violenta, coisas que são inconvenientes para os que governam como vigários imediatos de Cristo. Mas como a graça do batismo não impede a rebeldia das paixões, foi conveniente deixar a César o que é de César, de maneira que o poder eclesiástico dirigisse, confirmasse, corrigisse os poderes políticos, assim como a graça faz com as paixões, deixando em suas mãos, porém, o trabalho sujo. Isso não quer dizer que Deus seja pacifista, né? Atenção. Sabemos todos que é o mais severo dos juízos. Dada, porém, nossa inclinação à crueldade e ao orgulho, no Novo Testamento, Deus nos quis dar o mais perfeito exemplo de mansidão e humildade. Pois bem, os motivos, então, pelas quais Cristo não quis que a graça do batismo extinguisse a concupiscência são análogos aos que recomendam se distingam os ofícios sacerdotal e real. E diz São Tomás, assim como o batismo tem o poder de tirar todas as penalidades da vida presente, mas não os tira neste mundo, assim como, por sua virtude, serão tiradas do justo na ressurreição. E isto com razão. Por quê? Para que, assim como Cristo, em sua vida terrena, teve plenitude de graça e de verdade na alma, mas quis ter um corpo passível para alcançar a glória da paixão, assim também seus membros se conformam com ele, tendo graça na alma e corpo passível, para compadecer e ser glorificados com ele. E 2, a fim de que o homem, combatendo a concupiscência e as outras paixões, recebesse a coroa da vitória. E 3, para o homem aproximar-se do batismo por amor a Deus e não pela impassibilidade corpórea nesta vida. Assim, também os caracteres sacramentais pelos quais a sociedade eclesiástica participa do sacerdócio de Cristo, tanto o ativo da ordem como os passivos do batismo e da confirmação. Poderiam ser princípios de carismas capazes de estabelecer um governo temporal que assegurasse uma perfeita paz ainda nesta vida. Cristo, porém, em sua sabedoria, não quis que fosse assim por razões análogas a que eu já dei aqui.
Como em Cristo, a Igreja tem infalível potência de ensinar e de santificar na ordem espiritual, mas é fraca, é débil na ordem temporal, é, tendo de alcançar a glória pela paixão. Porque bem-aventurados são os que padecem perseguição pela justiça, porque seu é o reino dos céus. 2. Para merecer o reino de Deus pelo combate espiritual com o reino dos homens e com os poderes das trevas. 3. Para que os povos não quisessem pertencer à igreja tão somente pela paz temporal. Por estas 3 razões, Nosso Senhor comunicou ao Papa, seu vigário, e à hierarquia sacerdotal os carismas necessários para cumprir suas funções só na ordem espiritual, deixando que a ordem temporal continuasse a ser regida pelas autoridades políticas instituídas segundo os diversos modos legítimos naturais, mas oferecendo-lhes, por meio do poder eclesiástico, a sabedoria e graça necessárias para elevar os poderes políticos ao ponto em que pudessem cumprir adequadamente seus fins, sabedoria e graça que pode alcançar ou recusar, segundo sua boa ou má vontade. E agora a complementaridade dos 2 poderes. Natureza e graça unem-se no justo como potência e ato, como coprincípios de algo perfeitamente uno. Este aspecto se esclarece na analogia com o corpo e na alma, mas o teólogo deve afirmá-lo com semelhante necessidade também neste caso. Dizer que o homem perdeu a graça, o homem que perdeu a graça conserva sua natureza como algo completo em sua ordem, é incorrer na heresia pelagiana. Deus poderia ter criado o homem numa ordem completamente natural, mas como quis elevá-lo ao fim sobrenatural, instituiu a natureza não como princípio completo, mas como coprincípio potencial que necessita da graça como seu complemento atual. Assim como a animalidade nos animais e no homem se predica univocamente, mas não é a mesma, porque nos brutos a animalidade está encerrada em si mesma, enquanto no homem está aberta como matéria e instrumento para o espírito, do mesmo modo, embora a natureza humana não deixasse de dizer univocamente em ambas as ordens, a hipoteticamente natural e a sobrenatural real, no entanto, não teria o mesmo modo na ordem puramente natural que o que tem na ordem sobrenatural querida por Deus, em que está aberta a recepção e a moção da graça. Dizer que o homem sem graça é um homem naturalmente completo é como dizer que o homem que perdeu sua alma espiritual não é um cadáver, mas um animal perfeito. Um teólogo não tomista poderá discutir a explicação que se acaba de dar, mas não pode pôr em dúvida que a natureza humana, depois do pecado, ficou ferida, como todos sabemos. Ferida essa que implica uma morte espiritual, porque é incapaz de ordenar-se por si mesma ao fim último natural, que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. O fim natural do homem é amar a Deus sobre todas as coisas. E isso já sabia Aristóteles, como se vê ao final de sua Ética Nicômaco. Assim como, na realidade, não foi isso o que quis Deus, a natureza precisa ser complementada pela graça para ordenar-se com ela e por ela ao fim último sobrenatural do homem. Razão por quê? O poder político deve necessariamente ser complementado como por uma forma e alma pelo poder eclesiástico para que possa ordenar-se ao fim último da sociedade humana. E se o poder temporal não é vivificado pela graça e pela igreja, é incapaz por si mesmo de ordenar-se a seu fim. Não passará, então, senão de um cadáver de sociedade. E, finalmente, a última mesmo, analogia, ou seja, a analogia entre a fé e a razão na teologia.
A união entre o poder eclesiástico e o civil na igreja pode ilustrar-se também, então, por esta analogia com a união entre a fé e a razão na sagrada teologia. E a comparação é ótima, porque a sabedoria é o elemento mais formal do governo. Em todo aquele que governa, devem conjugar-se duas coisas: a autoridade, que consiste no conhecimento fidedigno do fim e dos meios para alcançá-lo. Vejam que noção de autoridade perfeita, tá certo? Nada que ver com a noção atual de autoridade. E a outra coisa é a potestade, ou poder, que consiste no domínio legítimo dos instrumentos para realizá-lo, para alcançar o fim. A sabedoria ou ciência do bem comum é o elemento mais formal do governo, enquanto o poder é o elemento mais material. Quando o príncipe comunica certo poder de mandar a alguém, mas sem fazê-lo partícipe de sua ciência do bem comum, este pode chamar-se ministro, que quer dizer instrumento do príncipe. Mas não é uma autoridade subordinada. A autoridade supõe capacidade de discernir o que convém em ordem ao fim. A autoridade eclesiástica e civil, então, caracteriza cada uma por certa sabedoria participada de Cristo, sacerdote sumo e rei dos reis, e considerar como se relacionam a ciência do bem comum espiritual e a ciência do bem comum temporal, permite conhecer profundamente como se relacionam as autoridades e as ordens que constituem. Assim, pode-se afirmar que o espiritual está para o temporal na igreja, como a fé está para a razão na teologia. Por quê? Embora tanto a autoridade eclesiástica como a autoridade política devam estar informadas pelo saber teológico, no entanto, naquela predomina a fé, e nesta a razão. Na autoridade eclesiástica predomina a fé e na política predomina a razão. Então, vamos explicar tudo isso. Se o homem não estivesse ordenado a um fim sobrenatural, a autoridade política que busca o bem comum imanente da sociedade, que consiste, sobretudo, na vida virtuosa, deveria estar subordinada àquele homem capaz de ordenar a multidão ao bem comum, transcendente que é Deus. Neste caso, a ciência própria da autoridade suprema, que é o rei, seria a sabedoria metafísica, enquanto a própria das autoridades subordinadas, ou seja, governadores ou ministros, seria a política filosófica. Então, seria preciso dizer que os governadores se subordinavam ao rei, como a política se subordina à metafísica. Mas o fim último que Deus deu à sociedade humana é sobrenatural, ao qual fim os homens só se podem ordenar sob a luz da fé revelada. E, por isso, a autoridade suprema na ordem atual é o Papa, e a ciência segundo a qual deve governar é a doutrina cristã ou teologia. Os príncipes políticos devem procurar o bem comum temporal, que não deixa de ter a vida virtuosa como parte integral principal. Mas a disposição virtuosa das coisas não é a mesma se se considera, com respeito ao fim último natural que a razão descobre, ou se considera com respeito ao fim sobrenatural que nos é revelado pela fé. Por conseguinte, o político deve buscar o bem temporal à luz da política teológica e não da política filosófica. Porém, a política teológica não é uma ciência formalmente distinta da teologia. É só parte integral sua ou capítulo seu. A doutrina social da Igreja não é uma filosofia purificada pela revelação, como alguns hoje pensam. Ela é a teologia autorizada pelo magistério eclesiástico.
Diferentemente da metafísica, que se distingue da política não só especificamente, mas genericamente, assim como o especulativo se distingue do prático, a teologia é, ao mesmo tempo, especulativa e prática, e desce, sob a luz dos princípios revelados, até a direção concreta da moralidade, não só social, mas também individual. Não só individual, mas também social. No entanto, é impossível ao homem abarcar perfeitamente todos os campos da teologia, e este é outro motivo para a distinção dos dois poderes, porque em cada um deles se requer como instrumento, requerem como instrumento diversas disciplinas filosóficas que não podem, que alguém não pode dominar sem longa experiência. Para tratar de Deus e dos anjos, requer-se a ciência e a experiência do metafísico. Para tratar do mundo, requer-se a ciência e a experiência do físico. Para tratar do homem, requer-se a experiência e a ciência do psicólogo. Para tratar dos atos humanos, a ciência e a experiência do ético. E para tratar da constituição social, a experiência e a ciência do político. Santo Tomás é o doutor universal e soube dar a cada campo os princípios mais universais pelos quais devem reger-se. Mas isso não basta para o governo de um reino. É preciso, além disso, experiência das virtudes e vícios dos homens concretos que se devem governar. Por tudo isso, a teologia é um bem comum por excelência. É um dos maiores bens que a sociedade dos homens necessita para alcançar seus fins. Mas só é possível possuí-lo suficientemente em comum. O magistério da Igreja estabelece com toda certeza os princípios dessa ciência, que são os dogmas de fé, e as primeiras conclusões. Razão por que, na autoridade eclesiástica, predomina a fé. Os doutores eclesiásticos iluminam, à luz desses princípios gerais dados pelo magistério os diversos campos do saber, propondo os princípios teológicos e suas conclusões menos universais. Por isso é que aos doutores se lhes atribui mais propriamente a teologia. Enquanto as diversas autoridades civis, cientistas, políticos, médicos, artesãos, aplicam estes princípios ao concreto de cada campo. E por isso é que nas autoridades civis, predomina a razão. Isto, porém, não quer dizer, como quer o modernismo, que o magistério da Igreja só tenha de proponer os dogmas de fé e não possa utilizar a razão fazendo teologia. Nem quer dizer que as autoridades civis só tenham de utilizar a razão sem a luz da fé, como se não lhes coubesse o saber teológico. Assim como um físico se perde em certezas, se estuda a origem do universo, sem nada saber da criação divina, e um psiquiatra perde seu melhor remédio se nada sabe da graça, assim também um político perde seu povo se nada sabe do dogma da revelação. Um intelectual católico não pode declarar-se alheio ao saber teológico. Uma universidade sem faculdade de teologia é também um corpo sem alma, assim como uma sociedade não vivificada pelo poder eclesiástico e pela graça divina é um cadáver de sociedade. Pois bem, leiam agora, quem quiser, Lumen Gentium, e verão que ali está o exato contraditório de tudo que se acaba de dizer. Termino por aqui. Desculpe minha extensão, a intenção era boa, terminar rapidamente, mas usei 1 hora e 45 minutos. Muito obrigado, professor. Podemos dizer que a Gaudium et Spes também reflete, né, esse pensamento aí, né? Também, também. Todos os documentos conciliares, eles estão permeados do contrário disso que se acabou de dizer, né? Tá certo? E realmente, se quer hoje pisar em campo seguríssimo, há que seguir ao padre Caldeirão, que, contra o escárnio de tantos, talvez invejosos, não é só o maior tomista na atualidade, é, para mim, o maior tomista de todos os tempos. Bom, é isso. Muito obrigado mesmo.
Um grande abraço. Eu agora volto à minha reclusão para escrever o segundo livro, já terminei o primeiro. Vou lançar esse ano 3 livros, Que o primeiro ótimo. já está pronto, está numa revisão final por um grande amigo, e logo a seguir mandarei para a editora, e depois vou escrever o segundo livro e que Deus me ajude. Tá bom, Luciano, muito obrigado. Deus lhe Nós que agradecemos. e sucesso aí em seu empreendimento, tá bom? Muito obrigado, professor. Desejo o mesmo. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Salve Maria, fique com Deus. Salve Maria.